Cláudia Mônica. Boa noite, pessoal, tudo bem? As pessoas estão entrando aqui, né? Vamos dar uns 2, 3 minutinhos para as pessoas entrarem, bom? Boa noite, país, né? 17h41. Vamos lá, estamos aqui na Rota do Alzheimer, que eu sou Rafael, neurologista. Aqui falamos sobre atitudes, formas de tentar ajudar os cuidadores que cuidam de pessoas com Alzheimer, tudo bem? Andréia Santos, boa noite. Falando de Vitória, no Espírito Santo. Aqui está bem quente, acho que hoje bateu uns 36 graus aqui, ó. Certo? Bem quente. E agora está uns 28 graus, escureceu agora há pouco, mas está bem quente ainda. Vamos esperar 2 minutinhos, se puderem colocar de onde vocês são, ajuda a gente a saber de onde são as pessoas aqui. Por acaso tem alguém de Vitória aqui? As pessoas estão entrando aqui ainda. A Dora mandou boa noite aqui, boa noite. Jaú Guarte, boa noite. Jussara Fortes, beleza, boa noite, Jussara. Rita aqui de Vitória, Santa Maria de Itibá, deve estar mais fresquinho aí, né, Rita? Santa Maria, pelo menos à noite, né, de manhã não. A Paz, falando de Minas Gerais, Maringá, no Paraná. Santiago, Rio Grande do Sul, Jussara Fortes. Deve estar chovendo bastante aí, né? Mais um minutinho, entrou mais gente aqui. Marilza entrou também. Nova Lima, Minas Gerais. O interior de Minas deve fazer calor de manhã, à noite começa a dar uma refrescada, né? Aqui é quente o tempo todo. A Rita do Santa Maria, mas aí faz melhor a temperatura à noite, né? O Jaú Guarte, Barcelona, Espanha. Legal, hein? Deve estar bem fresquinho aí, né? Beleza, pessoal. Obrigado aí por vocês estarem presentes. Acho que vai ser interessante essa live aqui hoje. Tentar ser objetivo, mas especificar um pouquinho algumas coisas que importam para nós. Tudo bem? Então vamos lá, para a gente não nos atrasarmos, não atrasar as pessoas. Todo mundo tem seus compromissos. Então, qual o tema da live de hoje? Como é que o estresse de cuidar de uma pessoa com Alzheimer pode afetar a sua saúde, certo? Que interfere na saúde de vocês, senão vocês não estariam aqui, certamente isso. Então, primeiro, para entender como isso acontece, novamente, nós já explicamos que é o estresse, né? Lembrando que estresse é uma situação que acontece conosco, ou seja, uma reação do organismo, né? Você pode passar por uma situação e aquilo enfrentar bem, mas a forma como você manifesta é o estresse que você manifestou, é o estresse que é manifestado, como é que ele é apresentado. Então eu posso ter passado um atrito onde eu trabalho hoje, alguém, sei lá, me xinga e eu fico muito irritado. Então aquela irritação é o estresse que eu estou manifestando, mas eu posso lidar de bem com aquilo. Uma pessoa falou uma coisa comigo, quem trabalha com público é assim, eventualmente vai ter uma pessoa que vai falar com você, você não gostar. E aí você pode deixar aquilo de boa também. Não, isso faz parte do dia, faz parte da minha profissão. Trabalhar com público é assim, certo? Então você vai aprendendo, você vai modulando o seu comportamento. Não tem como estar no trânsito. A pessoa te dá uma fechada, cara, ficar distante dessa pessoa. Não adianta ir lá correr e tentar discutir com a pessoa, capaz de levar um tiro, dependendo de onde você mora, ou você vai arranjar uma briga. Então você tem que modular esse comportamento. Mas o estresse que nós passamos no nosso dia a dia, no nosso relacionamento pessoal, com nossos filhos, com nossos pais, o dia a dia na nossa casa, o dia a dia no trânsito, que acabei de mencionar, no trabalho, isso acontece todos os dias, de menor intensidade ou de maior intensidade. Mas acabou lá o seu trabalho, acabou o percurso que você dirigiu, você chegou no seu destino e você volta para casa. E às vezes aquele estresse acabou, ele se encerrou. Mas não é a mesma coisa para quem cuida de uma pessoa com Alzheimer, porque
essa pessoa enfrenta essa situação todos os dias, em todos os momentos. Então ela está constantemente sendo bombardeada por estímulos diferentes, que deixam ela incomodada. Ainda quando se trata de um cuidador que é contratado, ele vai fazer a escala dele lá de trabalho, de repente 6 horas, 12 horas, às vezes 24 horas, mas em algum momento ele vai sair dali, daquela casa, e vai voltar para a casa dele. Ele limpa a mente dele. Não, hoje foi um dia cansativo. Por exemplo, a minha semana passada foi uma semana bem caótica, bem cansativa, bem de trabalho, bem agitada. Para quem trabalha aqui na área pública, né, trabalha com pacientes, a gente sabe que logo depois acaba as confraternizações, Natal, Réveillon, aquelas coisas todas, dá uma movimentada nos hospitais. Então não foi diferente. Então muitos pacientes durante a semana passada, o hospital lotado, a neurologia, que é o setor que eu passo visita dos pacientes, super lotada, e minha semana foi muito desgastante. Mas chegou sexta-feira, às 7 da noite, acabou, vim para casa, tomei um banho, comi uma coisa, dormi, e meu dia foi outro. Então eu não continuei lá dentro, não continuei trabalhando lá dentro do hospital. Então esse estresse, ele encerrou, acabou. Já para quem convive com a pessoa com Alzheimer, está enfrentando isso todos os dias, certo? Então ele é bombardeado diariamente por conta disso. Muitas vezes, quando essa pessoa é o cuidador da família, ele não consegue esse período de descanso. Então hoje é igual amanhã, que vai ser igual depois de amanhã, que vai ser igual daqui a um ano, talvez pior daqui a um ano, certo? E isso vai gerar alguns problemas para si mesmo. Então, quais são as causas desse estresse crônico da pessoa? Aqui estou identificando a pessoa que é da família, geralmente uma filha ou um filho, e cuida do seu pai, ou um cônjuge, um marido ou mulher que cuida do seu companheiro. Essas são as pessoas que eu estou basicamente falando aqui. Não é a pessoa que é contratada. Essa pessoa não passa muito por isso, ou se passa menos estressante. Então, uma coisa que causa o estresse crônico é isso aqui. É uma responsabilidade que não acaba, ou seja, uma responsabilidade ininterrupta, como eu acabei de falar. É dia após dia. Então, tem a higiene pessoal, tem que ajudar a pessoa a escovar os dentes, tem que ajudar a pessoa a tomar banho, tem que ajudar a pessoa a ir ao banheiro, a evacuar, às vezes tem que limpar a pessoa. Às vezes tem que ajudar a pessoa a se alimentar. Pode ser que você pode dar o prato para ela coma por conta própria, isso é ótimo, mas às vezes precisa pegar a colherzinha lá e colocar na boca dela. Quanto mais dependente, mais desgastante fica para o cuidador. A pessoa pode precisar de ajuda sua para se levantar da cama, se levantar da cadeira, andar alguns passos e até o banheiro, e você tem que ir lá, se levantar, ajudar a pessoa a se levantar, a se deitar. Isso cansa fisicamente. Você precisa ouvir as mesmas histórias repetidas vezes. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Cadê meu cartão, meu benefício? Cadê a minha carteira? Cadê meu telefone celular? Quem é você? O que você está fazendo aqui? Cadê meu cartão? Isso deixa a pessoa cansada, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Ouvir as reclamações, está muito quente, está muito frio, cadê minha fruta? Então são reclamações que você escuta diariamente, porque a pessoa está doente, é parte do comportamento dela. Isso é uma coisa, ela está doente e ela vai falar isso, e às vezes você até compreende, mas não deixa de ser cansativo, não deixa de ser um estímulo estressante. E essas atividades, elas não param. A pessoa, você não dá banho na pessoa, dá comida para ela, coloca ela para dormir e acabou o dia. Ela vai acordar, vai precisar de outro banho, vai precisar escovar os dentes, vai precisar de comer outra coisa, vai precisar mudar de posição do sofá para mesa de jantar, da mesa de jantar para o sofá de novo, do sofá precisa ir ao banheiro, do banheiro precisa vestir a pessoa para poder sair para ir ao médico ou passear com a pessoa, ou mesmo vai receber uma visita, tem que trocar a roupa da pessoa, que às vezes está de
tá com uma roupa mais íntima, você tem que deixar a pessoa mais adequada. Então tudo isso acaba uma atividade e emenda na outra. Isso vai deixando a pessoa mais cansativa. Ela vai ter uma série de responsabilidades da pessoa com Alzheimer que ela acaba tendo que fazer. Então uma responsabilidade que não termina. Isso é uma coisa que gera um estresse crônico. Emendando isso aí na responsabilidade que é ininterrupta, surge a falta de tempo para si mesmo. Se você fica o tempo todo ali, emenda uma atividade na outra e não para, você fica o tempo exclusivo, né, como se fosse uma profissão, cuidando da pessoa, você não tem tempo para si, não tem tempo para você fazer cabelo, fazer maquiagem, ir ao dentista, ir ao médico, sei lá, tomar um banho na hora que você quer, ou tomar um banho mais demorado, ou dormir à tarde, ou mesmo sair sozinho para poder ir à padaria ou ao supermercado, ou mesmo fazer qualquer outra coisa que você gostaria de fazer. Então, esse tempo que é consumido, tempo seu que é consumido para cuidar da pessoa, deixa a pessoa mais estressada. A pessoa fica aquilo ali dentro de si. Nossa, eu queria ter mais tempo, queria cuidar melhor de mim, queria ir ao dentista, gostaria de ir ao salão de cabeça, fazer meu cabelo está grisalho, eu queria pintar, eu queria fazer uma escova, eu queria cortar. A manicure, que mulher sente muito bem com isso, na manicure fazer as unhas, isso vai estressando a pessoa de uma forma incrível. Certo? Sair com os amigos, sair de casa, passear, fazer o tempo que você, fazer coisas que você precisa fazer. Outra situação que causa muito estresse na pessoa que cuida da pessoa com Alzheimer diariamente é a preocupação com o bem-estar da pessoa. Óbvio, você é filho, você está preocupado com a pessoa ali diariamente, você está preocupado com o que ela vai comer, com o que ela vai, se está sentindo dor, que médico ela vai, se você tem condições de arcar com um fisioterapeuta, você tem que levar a pessoa até o fisioterapeuta para fazer uma atividade física, uma outra terapia. Se vai na fisioterapia que o Estado fornece, seja lá pelo município, você tem que ir lá levar a pessoa. Então você está constantemente preocupado. Essa preocupação que muitas vezes outras pessoas têm uma preocupação momentânea. Então, eu tenho uma preocupação momentânea. Eu passo uma situação no hospital, aquilo se acaba, eu volto para casa, como eu acabei de falar no início dessa live. Mas não, quem está com a pessoa, com o pai, com a mãe com Alzheimer, com o marido ou mulher, está com a preocupação constante. É uma responsabilidade. E a pressão financeira. Porque a pessoa com Alzheimer exige muito fisicamente, emocionalmente, mas exige muito financeiramente. Nós sabemos disso. As medicações são caras, mais de uma medicação, medicação para hipertensão, para diabetes, para dor no joelho, para situação do rim, para fibromialgia, a pessoa já tinha, às vezes a pessoa tem um problema psiquiátrico, um transtorno de bipolaridade, fazer outras medicações e acaba gerando muitos custos. Nós sabemos que uma prescrição básica dessa, de um paciente que tem uma hipertensão, uma diabetes, se não conseguir pegar as medicações lá na farmácia popular ou no posto de saúde, é uma medicação que por baixo uns R$500. Muitas vezes vai usar, usa um quetiapina, eu quero usar um quetiapina de melhor qualidade, usa 100, 200, 300 miligramas de quetiapina, a prescrição bate a R$1.000. Isso é natural, isso acontece com muita facilidade. R$1.000 no orçamento, num país hoje que está inflacionado, é muita grana. A pessoa vai tendo aquilo, muita responsabilidade, sem tempo para si, pressão financeira, aquilo vai gerando muita coisa dentro dela mesma, e aquilo vai gerar repercussões, tanto físicas quanto repercussões emocionais. Vamos falar dessas repercussões agora. Na parte física, quais são as repercussões que a gente mais costuma ver? E o que eu vou falar aqui é uma situação que não é estudos, tá? Não são estudos que eu vejo, publicações, nada disso não. São coisas que eu vejo no consultório, tá? Coisas práticas. E que eu vejo mais nos cuidadores, que aparecem lá no meu consultório, eu vejo diretamente neles lá. Na parte física, problemas no coração. Acontece isso, demais. Pessoa que passa por tudo isso aí, nós conversamos, muita responsabilidade, não cuida de si, pressão financeira,
sente culpado, isso é outra coisa. A pessoa, ela tende a ter uma pressão mais alta, pressão arterial mais alta. A pessoa tem que estar, eu estou atendendo a pessoa, né, a pessoa com Alzheimer, converso com a pessoa, converso com o cuidador, aí por acaso a pessoa coloca a mão na cabeça, fala, tudo bem, tranquilo? Não, que eu tenho uma pressão alta, minha cabeça doendo, mas já foi ao médico? Não fui nada. Quando acaba a consulta, eu tenho um tempinho, vou lá e vejo a pressão da pessoa lá. E é comum bater lá 17 de pressão, 18, 20 e 22 de pressão. A pressão normal, pessoal, em torno de 14, tá? E a pessoa não está sentindo nada, apenas um desconforto, um mal-estar. Aí eu tenho até um remedinho lá no antipertensivo, pego lá no meu consultório, lá na minha reservatório de remédios, pego lá, pego um copinho d'água, dou para a pessoa tomar na hora ali, não deixo ela ir embora, não, faço uma cartinha para ir para pronto-socorro. Então a pessoa aumenta a pressão diretamente da pessoa. E como é que a pessoa sabe que está com pressão alta? Às vezes não sabe, que é o pior. Quando a pessoa não sabe de nada, é o pior, porque um dia vai aumentar tanto a pressão que um dia ela vai infartar, ou vai ter um AVC, que é um derrame. Mas geralmente dá uma dor no pescoço aqui, ela fica sentindo um incômodo, ela sente estar com dor de cabeça, a visão pode ficar turva, ela sente um mal-estar, a palavra é essa, mal-estar, ela não sabe explicar, mas sente um mal-estar. Isso acontece muito. E junto com a pressão alta também tem um aumento da frequência cardíaca. O termo técnico é taquicardia ou coração acelerado. Direto eu vejo lá. Eu tenho um oxímetro de pulso, que é um aparelhinho que coloco no dedo aqui, aí mostra para mim mais rapidamente, está lá, 110, 115 de frequência, ou seja, 115 batimentos por minuto. A pessoa sentada, igual eu estou aqui, sentadinho. E qual é o normal? 90, quem não está conversando, igual eu aqui, 80, 90 batimentos, 115, 120 é bem alto. Isso aumenta a chance de ter problemas no coração. Aumenta a chance, normalmente, de ter infarto do coração, aumenta a chance de ter um AVC, aumenta a chance de ter uma arritmia, aumenta a chance de ter um coração grande, que nós chamamos de insuficiência cardíaca. Então, essas pessoas têm risco de morrer. Muitas vezes não sentem nada, está bem lá, por acaso bate ou no meu consultório, ou em qualquer outro lugar, alguém vai lá, por intervenção divina, e vê a pressão dessa pessoa, vê a frequência cardíaca dessa pessoa e vê que está alto. A partir dali, alguém vai lá e dá um remedinho, orienta a procurar um cardiologista, um médico. Mas há quanto tempo essa pessoa está assim? Provavelmente mais de 1 ano, 2 anos, com essas alterações todos os dias ali. Certo? Então, pressão alta é uma coisa que, e frequência cardíaca elevada, aumenta muito a chance de ter um AVC e um infarto do coração, ou seja, risco de morrer na sua frente ali. Está cuidando de uma pessoa e a pessoa que está cuidando não se cuida. Quando eu morava lá em Niterói, eu era estudante de medicina, isso tem mais de 10 anos. Morava num prédio, só tinha basicamente velhinhos. Tinha uma senhora que ela tinha Alzheimer, na época eu era estudante ainda, não lidava com paciente com Alzheimer, mas ela tinha Alzheimer e tinha uma cuidadora, cuidava dela. Um dia a cuidadora parou de ir lá e nós sabemos que ela teve um infarto do coração. Ou seja, a pessoa que está cuidando da pessoa com Alzheimer teve um infarto e quase partiu. Aí quando ela voltou, já estava medicada com outras coisas, mas quase ela passou um susto, passou um sufoco lá e quase morreu. Certo? Problema de pressão, problema de frequência cardíaca, né? Coração acelerado, é até mais comum. Acredito que vários de vocês já perceberam isso, já puderam perceber ou imaginar que isso acontece ou em vocês mesmos ou nas pessoas que estão próximas de vocês. Agora tem outros que são mais sutis. Por exemplo, problemas no intestino. É comum ver. O estresse elevado pode gerar úlceras lá dentro do estômago. Úlcera é um buraquinho dentro do estômago, buraquinho dentro do intestino. E aí quando a pessoa come, sente uma dor horrorosa, não consegue nem comer, sente dor na barriga, bebe água, sente dor, e aquilo, se não tratado, pode até precisar de cirurgia, e a pessoa pode até morrer por conta disso. Então isso acontece. Refluxo, o suco gástrico, é o suco que está dentro do estômago, vem aqui para a garganta, a pessoa está comendo aquela azia, subindo e descendo, gera muita queimação,
sob estresse, ou seja, o organismo produz mais suco gástrico lá por conta do estresse. Isso é natural, certo? E aí, uma outra coisa que pode acontecer por conta do refluxo é ter amidalite de repetição. A pessoa está cheia de amidalite, 5 por ano, não sabe por quê. Está lá com refluxo enorme. E além do refluxo que dá amidalite, também pode gerar o quê? Pode gerar voz rouca. Pessoa com voz rouca, geralmente, ou ela tem um problema mais grave nas cordas vocais, ou ela está tendo um refluxo. Uma coisa que é decorrente de estresse, não só para quem cuida de alguém com Alzheimer, mas também outras pessoas que sofrem estresse crônico, que é síndrome do intestino irritável. Síndrome do intestino irritável acontece quando a pessoa vai ao banheiro mais vezes, evacua mais vezes, e ela nem sabe, mas às vezes por conta de um aumento do estresse. Então sofre um estresse maior, ela tem a vontade gigante de ter que ir ao banheiro. Vai ao banheiro, evacua e aquilo passa, mas dá algumas horas, ela vai de novo aquela mesma sensação. E a síndrome do intestino irritável não é fácil de diagnosticar. Se você não pegar essa pessoa e conversar, como é que é a sua vida pessoal, como é que é a sua vida no trabalho, o que você faz, não pegar essas informações, ver que a pessoa está passando por um estresse muito elevado, você não consegue fazer esse diagnóstico. Aí fica tomando um montão de remédio lá para diarreia e não vai resolver nada, certo? Outra coisa que pode afetar a parte física é a fadiga, o cansaço. Isso interfere na pessoa que está com estresse crônico? Sem dúvida. O corpo humano precisa descansar. O corpo humano funciona igual uma máquina. Da mesma forma que um carro precisa se desligar, ele não pode percorrer 1000 km direto, senão ele vai queimar o motor, vai fundir o motor. Um computador, você tem que desligar o motor, senão ele vai pifar. O corpo humano também precisa de descanso. E uma pessoa que está o tempo todo ali, como nós falamos, pega a pessoa, tira da cadeira, tira a pessoa da cadeira, coloca na cama, dá comida, leva ao banheiro, agora limpa a pessoa, troca a fralda, volta para dar banho. Tudo isso gera um cansaço crônico. E esse cansaço crônico a pessoa às vezes não consegue descansar direito. E essa falta de descanso vai gerar uma repercussão, vai ficar cansada para sempre. E mesmo assim, mesmo a pessoa descansando fisicamente, a pessoa pode descansar lá 7, 8, 10, 12 horas direto. E ela mesmo assim pode se sentir cansada, porque o cansaço é mental. Ela precisaria aí de mais tempo, ou pelo menos mais folgas durante a semana. E muitas vezes nós sabemos que não tem. É uma grande dificuldade de encontrar pessoas para ajudar os cuidadores, mesmo que seja da família. Não é isso? Então, fadiga crônica pode ser uma coisa muito comum. Ela está o tempo todo cansada. Descansou fisicamente, mas mentalmente continua cansada. Outra situação que pode surgir com o estresse crônico: dor de cabeça. Acredito que muitas mulheres daqui, principalmente, tenham dor de cabeça. E a dor de cabeça ela pode surgir mediante a isso, ou pode ficar mais exacerbado. Já tinha dor de cabeça, mas era pouquinho. Agora, desde que eu estou com o meu pai lá o tempo todo, a dor de cabeça intensificou de uma maneira enorme. Isso acontece frequentemente. Pode ser tanto enxaqueca, ou quanto cefaleia tensional, que é um outro tipo de dor de cabeça. A enxaqueca faz o quê? Muita gente já tem aí, vai entender. A claridade piora, o barulho piora, fica enjoada, vomita, às vezes vê pontinhos brilhantes na vista. E nenhum remédio resolve, tem que ser medicações específicas para a enxaqueca. E a cefaleia tensional faz como? O nome chama tensional, não é porque você está tenso de tensão, não. É uma tensão física. A musculatura que pega aqui atrás do pescoço, aqui atrás da cabeça, ela fica tensa e traciona o crânio. Aí gera dor de cabeça. Então quem tem dor aqui atrás na cabeça sofre cefaleia tensional. Isso é muito comum, principalmente entre mulheres, tá bom? E essa dor de cabeça fica exacerbada em quem já tem as enxaquecas, certo? Dor nas costas é comum? Esse talvez seja o campeão de reclamação. Quem é cuidador e cuida de uma pessoa com Alzheimer
principalmente aqueles que dependem mais de você fisicamente, vai ter dor nas costas. Se você não faz um treinamento, se você não cuida da sua saúde, não faz uma academia, não faz algum tipo de exercício, você vai ter dor nas costas. É quase uma profecia. Porque você tem que pegar a pessoa, tracionar a pessoa, ajudar a pessoa a se levantar, a se sentar. E se você for uma pessoa, igual eu, mais alta que a pessoa que está cuidando, você gasta mais, faz mais força na sua coluna lombar. Aí sente muita dor ali. Muita dor. Então, às vezes deixa a pessoa até incapacitada. Às vezes o cuidador fica com crise de dor nas costas e não pode trabalhar. Aí tem que pagar um cuidador porque ele mesmo não consegue fazer o que ele estava apto a fazer. Então merece ali fazer uma atividade física, um pilates, e ficar atento a isso, que é o que mais acontece. É um campeão, tá? De tudo que eu falei aqui, talvez a dor nas costas seja um dos campeões. E agora eu falei das situações físicas que o estresse crônico gera no cuidador. Vamos falar agora das situações emocionais, que são tão graves e afetam tanto a saúde da pessoa quanto os sintomas físicos. Um deles aqui que eu tracei para a gente discutir é a sensação de culpa. Ou seja, aquela sensação de não estar fazendo o suficiente. Pô, a pessoa mora com a pessoa com Alzheimer, é o cuidador dela exclusivo, vive com ela, paga todas as contas, vive ali o tempo todo, mas sente culpado porque quer fazer mais. Então, é um sentimento até meio ilógico. Às vezes a pessoa tem essa culpa porque, enfim, porque acha que ele é o responsável pela doença, acha que porque ele tem que entregar tudo. Meu pai cuidou de mim, então eu tenho que cuidar do meu pai, da minha mãe. É claro, nós temos esse papel. Mas não é para você sair e ficar culpado. Isso nem tudo está sob controle, mas a pessoa não entende assim. Ela acha que tudo, se uma folha caiu da árvore, é culpa dela. E essa sensação de culpa surge em algumas situações. Por exemplo, a pessoa foi comprar pão, desceu, andou 2 quadras para comprar pão, a pessoa levantou ali, passou mal, caiu e, sei lá, bateu a cabeça. Aí fica se culpando porque ela não estava ali enquanto a pessoa levantou e caiu, bateu a cabeça. Mas isso é inevitável. Se não tiver ninguém com ela ali, ela vai ficar sozinha e pode se machucar. Não tem como você estar em todos os lugares simultaneamente. Se você vai ao banheiro para fazer suas necessidades, você vai ao banheiro para poder tomar banho e a pessoa está no sofá e ela se levanta e cai, né? Tem a tontura, levanta, dá aquela apagãozinho rapidinho, dá uma tontura, a pessoa cai, pode quebrar o fêmur, pode bater a cabeça. E claro, tem como prevenir, você pode deixar a pessoa, sei lá, pode colocar até um cintinho de segurança, uma cadeira que tem um cinto de segurança, igual de criança, pode deixar a pessoa numa poltrona que tenha encosto para ela poder se levantar, pode deixar outra pessoa vendo ela por enquanto você vai ao banheiro ou vai tomar banho, mas não tem como você estar 24 horas ao lado dela como se fosse um segurança. Mas é uma situação que acontece muito, as pessoas se sentem muito culpadas. Então elas vão no consultório, falam sobre isso e não tem remédio para resolver isso. Isso resolve com a compreensão de que você já está fazendo o seu máximo. E claro, essa sensação de culpa vai gerar também, vai alimentar todos aqueles outros estresses. Ansiedade, vai gerar, intensificar a pressão alta, vai gerar insônia, porque está preocupado. Uma outra situação, um outro reflexo do estresse crônico, de cuidar de uma pessoa com Alzheimer, que eu tracei aqui, esse é interessante. Não é muito falado, também não é muito, a pessoa também não percebe, a pessoa que está naquele papel, ele está sofrendo isso, ela não percebe muito bem, que é a perda de identidade. Como assim, perda de identidade? A pessoa está lá cuidando do seu familiar com Alzheimer, ela vive para aquilo. Geralmente mulher, às vezes não tem filhos. O pai ficou doente quando tinha uns 30, 38, 40 anos. 30 não, muito cedo. Uns 40 anos, 45 anos. Aí ela não teve filhos. Desistiu
o relacionamento pessoal, não faz, desistiu do trabalho, não, eu quero cuidar do meu pai tempo integral, mas seu trabalho não, meu trabalho não importa agora. Aí lá abandona o trabalho, aí a pessoa não tem renda, a renda é da pessoa com Alzheimer, não tem amigos, quando não tem irmãos, não tem família, fica de forma exclusiva para a pessoa. E aí ela nem tem identidade, você é quem? Você é filha da pessoa com Alzheimer, filha do João, da Maria, do Getúlio, é filha daquela pessoa. A pessoa não tem uma identidade, ela não tem renda, ela não sai para nada, não tem amigos, não tem outras relações, a relação dela se resume à vida da pessoa. A pessoa vai, o médico vai acompanhar, ela conversa com os médicos, vai no dentista, conversa com o dentista, é o ciclo dela. Não é um ciclo de interação que ela construiu. Ela está vivendo o ciclo de interação que a outra pessoa tem. Que é os amigos da pessoa, os familiares daquela pessoa. Isso é muito triste, porque nem sempre a pessoa percebe. Às vezes, a pessoa percebe e quer estar no local, não tem o que falar. A pessoa quer estar naquele lugar ali. É muito grato pelo pai, pela mãe, e quer ficar ali até o final, abrir mão de tudo. Já vi isso acontecer. De casamento, de filhos, da própria profissão, para ficar com a pessoa. Eu entendo isso. Mas muitas vezes ela está naquela situação e não percebeu que ela entrou ali, ela foi conquistada por aquela situação e não consegue sair. Porque é difícil, porque tem pessoas da família que não deixam ela sair. Você é mulher, você é a única mulher da família, você tem que assumir esse papel. Você é aposentada, ninguém mais é aposentado, só você que é aposentada, você tem que ficar ali. Você é a única que tem uma situação financeira melhor, então você é mais adequada ficar ali do que nós, que temos recursos menores. Não, isso não explica as coisas. E ela não sabe disso, ela não consegue enxergar que ela está naquela situação. Certo? Então, tem dois lados. Certo? Aqui, a própria Marilza falou aqui, que ela escolheu ficar assim. Beleza, ela escolheu. É muito grata pelo pai, pela mãe dela. E tudo bem, mas gera uma perda de identidade. Não consegue se ver viajando, não consegue se ver uma sexta-feira à noite. Às vezes a pessoa assistir um seriado, não posso dormir tarde. Por que não posso dormir tarde? Porque eu tenho que acordar cedo para cuidar do meu pai, da minha mãe. Eu não posso beber à noite porque o pai pode precisar de mim e eu tenho que estar o tempo todo sóbrio. Então isso é uma perda de identidade, é um reflexo desse estresse crônico. Tá? Quando a pessoa não sabe disso, é ruim. Beleza. Agora, coisas mais comuns, que vocês todos já sabem. Ansiedade. É comum? Certamente. Ansiedade é aquilo, a sensação de que algumas coisas estão fora do seu controle. A ansiedade pode ser específica ou pode ser generalizada. Ansiedade específica é aquilo. Você está acompanhando a pessoa e tem medo de ir ao médico. Por que você tem medo de ir ao médico? Porque você tem medo de ouvir que o quadro piorou. Aí você pode ter aceleração do batimento cardíaco, a pressão pode aumentar, você pode sentir aquela coisa dentro da barriga. Isso é específico. Não, mas quando eu vou no mercado eu não sinto nada disso. Então uma ansiedade específica aí ao médico, ou ir na casa de uma pessoa, vou na casa de uma pessoa, vai falar com meu pai vai ficar triste, e aí eu vou ficar, a noite vai ser péssima. Então uma ansiedade específica. E você tem a ansiedade generalizada, que é uma ansiedade que fica o tempo todo te consumindo. Você não sabe o que vai acontecer. Acha que tudo vai dar ruim. Tudo por exemplo, vai chamar o Uber para poder ir no, supermercado ou no shopping, Uber cancela, não, o dia vai ser ruim, o cara já cancelou a corrida, imagina o resto do dia. Então não, isso é uma ansiedade. Ansiedade por conta da situação. A situação não pode deixar você, aliás, ela deixa você dessa forma, mais preocupada, e à medida que isso vai acontecendo, tanto a ansiedade específica quanto a ansiedade generalizada pode gerar crises de ansiedade. E as crises de ansiedade é aquilo. A pessoa tem crise em que aumenta muito a frequência cardíaca, aumenta a pressão, ela se sente mal, fica com falta de ar, certo? E são crises de ansiedade. Acontece muito.
ficar tremendo é uma característica da crise de ansiedade. E deixei por último uma coisa mais comum, e todos vocês já sabem, já falamos sobre isso aqui, que é depressão. Quem passa por tudo isso, tanto fisicamente quanto mentalmente, tem depressão? Pô, com certeza tem depressão. Ou pode ser um reflexo. E que ela como é que se manifesta a depressão? Tudo que nós já conversamos em outros momentos. Uma tristeza profunda, emagrecimento com roupas. A pessoa emagrece, pode perder pouquinho peso, mas pode perder muito peso. Mas a pessoa não pesou, mas você vê que as roupas estão folgadas. Vontade de desistir do trabalho. Muita gente trabalha trabalha em rede pública, pode pedir uma licença, né? Licença para cuidar da pessoa com Alzheimer. Acho que são entre 6 meses e 1 ano. Pede aquela licença para cuidar de si também, né? Fica um pouquinho distante do trabalho. Vontade, às vezes, de desistir de cuidar da pessoa com Alzheimer. E isso é depressão. A pessoa não sabe que está assim, ela até às vezes não fala, mas ela sente aquilo. E também vontade de desistir de viver, de morrer. Nem sempre toda pessoa deprimida ela tem vontade de morrer. A pessoa está em depressão, ela tem muitos problemas, ela enxerga os problemas, não consegue enxergar como resolver, só enxerga os problemas, como se fossem grandes obstáculos. E ela até pode pensar um pouquinho em vontade de morrer, mas ela não pensa, ela não quer morrer, ela quer resolver os problemas, mas não consegue enxergar uma forma de resolver o problema, porque a mente dela está nublada, ela precisa de ajuda para poder lidar com isso. Não é fácil, é difícil, é uma doença grave na qual a pessoa não vê como os problemas podem ser resolvidos, certo? E eu quero deixar um exemplo sobre depressão para vocês aqui. Todo mundo tem as suas batalhas para poder enfrentar, para poder travar, e eu lembro de uma pessoa que passou por isso também. Não chega a ser cuidar de alguém com Alzheimer, uma situação tão estressante quanto, que é o padre Marcelo Rossi, né? O padre Marcelo Rossi. O padre Marcelo Rossi, ele deve ter 1,90, 90 e poucos de altura. Ele chegou em 2013, que ele foi diagnosticado com depressão. Ele perdeu... Ele chegou a pesar 60 quilos. Você vê os vídeos, as fotos dele naquela época, lá 2015, 2016, ele estava cadavérico, parecia uma caveira. Essa região aqui das bochechas estavam... só mostrava os ossos aqui do maxilar, você não conseguia vê-lo mais magro, porque ele devia estar enfrentando situações pessoais. Cuidava de um pai com Alzheimer? A princípio não, a gente não tem essa informação, mas tinha problemas relacionados ao estresse crônico. Mas o que ele fazia não é estressante. Pô, você não sabe, a gente não sabe. A depressão decorre de situações individuais, né? Porque a pessoa vive lá, vive muito bem, está cantando, e ela está bem, ela pode estar se sentindo mal. Você via as entrevistas dele, as fotos dele dessa época, 2015, 2016, 2017, ele até dava um sorriso, só que era um sorriso que não tinha vida, era um sorriso meio que forçado. Mas ele estava lá, enfrentando as coisas. E aí, em 2019, teve foi um momento que foi diferencial para ele, que ele estava num... Como é que a gente chama? Uma missa, um culto? Enfim, estava num palco lá, numa situação, não sei se era um show que estava cantando, e uma moça empurrou ele lá do palco, ele caiu numa altura de 1,5 m, 2 metros, ele todo frágilzinho, né? E aí ele começou, a partir daí ele falou, eu comecei a treinar musculação, 2019. O padre Marcelo Rossi, ele é professor de educação física. Ele era professor de educação física antes da pandemia. Desculpa, antes de entrar no monastério lá, antes de ser padre. Ele começou a treinar e hoje ele está enorme. Um porte físico impecável, interessante, muito forte.
E por que eu quis trazer o exemplo dele? Porque tudo isso que eu falei, todas essas situações, tanto físicas quanto emocionais, elas não vão ficar mais fáceis. Elas vão seguir o caminho delas. Você precisa construir alguma coisa para poder lidar com a situação. O padre Marcelo Rossi fez o quê? Construiu músculos em torno de si, construiu uma musculatura em torno de si. Existe uma relação interessante entre o corpo humano e a mente, que uma coisa interfere na outra. Então, quando você está deprimido, está para baixo, os seus ombros, você anda para baixo, cabeça para baixo, você fala mais baixo. Então, é a depressão, a parte mental, exercendo sua influência sobre o corpo. Mas quando o seu corpo está bem, ele gera uma resposta, gera influência na sua mente. Você começa a treinar, fazer uma atividade física, fazer alguma atividade física, ganhar peso, ganhar musculatura, você fica mais alegre. Você, eu posso ficar mais sarado, posso perder mais gordura, posso perder essa barriguinha. E é por isso que tem muita gente, as pessoas vão à praia, estão lá de biquíni, porque a pessoa conquistou aquele corpo e está lá com um sorrisão. O cara está de bermuda. Mas então só a pessoa sarada que vai estar de bem com saúde. Não, a pessoa pode ter começado de bicicleta, tem uma barriguinha, está na praia lá, está satisfeita. Porque a atividade física, um corpo saudável gera influência na mente. Certo? Então, eu acho que esse é um bom exemplo. Você precisa, para você superar as suas dificuldades, assim como o padre Marcelo Rossi estava numa situação, estava em 2013 até 2019, muito tempo, 6, 7 anos em depressão. Ele esperou, suportou uma situação ruim, até surgir a oportunidade de superar essa situação. E a situação ficou mais fácil para ele? Difícil, acredito que não. Acredito que ele até deve ter depressão ainda, mas ele arranjou uma outra forma de superar esses obstáculos. E essa é a mensagem que eu tenho para vocês aprenderem sobre o Deus de Alzheimer, aprender tudo que você pode aprender, porque para superar esses obstáculos, as coisas não vão ficar mais fáceis, e sim você fica mais esperto, você fica mais atento às coisas, e aquelas dificuldades que antes eram muito grandes vão ficando cada vez menores, porque você está mais treinado, tá? Mais forte e apto a superar as suas dificuldades individuais. Eu trouxe tudo isso para trazer essa conclusão, trazer essa mensagem para vocês. Tudo bem? Muitas pessoas aqui colocaram as suas mensagens aqui, eu vou respondê-las todas, tá? Lá no GPS do Alzheimer. E obrigado por participar. Tudo bem? Boa semana para todos. Até segunda-feira, na próxima live aqui na Rota do Alzheimer. Boa semana, pessoal. Tenham uma excelente noite.